Friedrich Nietzsche. 9. Exceda seus limites. Fé em si mesmo. Seu conceito de si mesmo determinará suas ações e o que você realizará na vida. Se você acredita que seu alcance é limitado, que não pode enfrentar tantas dificuldades, que é melhor não ambicionar muito, receberá o pouco que espera. Conhecendo essa dinâmica, prepare-se para o contrário, pedir mais, almejar alto e se considerar destinado a algo grande. Sua autoestima depende de você, não da opinião dos outros. Com uma confiança cada vez maior em suas habilidades, você assumirá riscos que aumentam suas chances de sucesso. As pessoas seguem aqueles que sabem para onde estão indo, então cultive um ar de ousadia e certeza. A ambição do traficante. Deixe-me salientar que a liberdade não é algo que pode ser dado a alguém, a liberdade foi tomada, e você é tão livre quanto você quiser. James Baldwin. A mãe de Curtis Jackson, Sabrina, tinha uma grande ambição na vida, arrecadar dinheiro suficiente para sair do bairro com o filho. Ela teve Curtis quando tinha 15 anos, e naquela idade o único meio razoável de ganhar dinheiro era traficando drogas. Esta vida era particularmente perigosa para uma mulher, então ela criou uma presença assustadora para se proteger. Ela era mais dura e corajosa do que muitos colegas do ramo. Sua única fraqueza era seu filho, ele não queria que o tráfego fosse seu destino. Para protegê-lo de uma vida como a dela, ela o deixou com seus pais em Salt City, Queens. Muitas vezes ele chegava com presentes para a criança e para cuidar dela. Eles logo estariam se mudando para um lugar melhor. A RMADACUMPRBLIMAR SABRINADOASDRGAS DAQILMNTUIMDIANT UDISTNDCURTISNISTMUNDOPARCIASILADEU ILISTAVASUZINH SMPISUMINTURPARGUIA Aéreo IRQSCRTQUISGUINTCNRIUSCUNCRIAPURCUNTAPROPRIA PASSIARIAPILVIDANSRUS PARDNNSTRRSUAGRISSIVIDAD IRTIRQIRCURRIAVIULNCIAIATLCRN PASSUAPASSU IRSDIRGIAUSISTMAPINITNCIARIU AUQULPUDIRIARTURNARVARIASVIZIS SUAVIDASIRBASICMNTRISTRITAVIZINHNCCDILHA QANDUFICSSIMISVILHAU PUDIRIARCURRIASCURPARSMANTRASMANTRATUNA U NAMLHURDASHIPOTISS AUMSUCSSAUDITRBALHUSBRCCDILHAIS TUDASSISTATISTATISSIMBRCMPASMPISMPASSIMPAISMPARISSIFUTURLIMITADEUISMBRU Mas algo muito diferente estava tomando forma na mente de Curtis. Sem sua mãe, ele passava cada vez mais tempo sozinho e começou a se entregar a fantasias que o levavam para além de sua vizinhança. Ele se via como um líder de algum tipo, talvez nos negócios ou na guerra. Ele visualizou em grande detalhe os lugares onde iria morar, os carros que ele dirigia, o mundo exterior que um dia exploraria. Uma vida de liberdade e possibilidades. No entanto, não eram meras fantasias, eram realidades, estavam destinadas a acontecer. Ele os viu claramente. Além disso, ele sentia que sua mãe estava cuidando dele, sua ambição e energia estavam agora dentro dele. Estranhamente, Curtis seguiria seus passos com o mesmo plano, trafegar e sair do jogo. Para evitar o destino da mãe, ele forjou a firme convicção de que nada poderia detê-lo, uma bala, as intrigas de outros traficantes, a polícia. Essas ruas não o limitariam. Em maio de 2000, Curtis,
Já 50 Cent, de alguma forma sobreviveu às 9 balas que um assassino atirou nele. O momento do ataque foi particularmente intenso. Depois de anos vagando pelas ruas e na música, seu primeiro álbum estava prestes a ser lançado. Mas por causa do bombardeio, a Columbia Records cancelou o lançamento e removeu 50 de seu catálogo. Ele teria que recomeçar. Nos meses seguintes, enquanto se recuperava dos ferimentos na cama, começou a se recompor mentalmente, como fizera após o assassinato de sua mãe. Ele viu em sua mente, com mais detalhes do que antes, o caminho que seguiria. Ele conquistaria o mundo do rap com uma campanha promocional de suas gravações como nunca antes. Portanto, seria graças à sua enorme energia, sua persistência. Um ano após o ataque, ele estava a caminho de realizar essa visão. Suas primeiras canções estavam em alta nas ruas. No entanto, à medida que avançava em sua marcha, percebeu que um grande impedimento ainda bloqueava seu caminho. Seus assassinos queriam terminar o trabalho e poderiam aparecer a qualquer momento. 50 foi forçado a não chamar a atenção e se esconder, mas era intolerável se sentir perseguido. Eu não viveria assim. Ele decidiu que precisava de um grupo de discípulos fiéis para protegê-lo e ajudá-lo a não se sentir isolado. Para conseguir isso, ele pediu a seus melhores amigos que convocassem uma reunião na casa de seus avós em Salt City, Queens. Eles deveriam convidar seus fãs mais fervorosos da vizinhança, os jovens que sabiam ser leais e confiáveis. Todos teriam de carregar armas para proteger a rua antes que ele chegasse. Quando, no dia da reunião, 50 entrou na sala de estar da casa de seus avós, ela sentiu a empolgação e a energia aumentadas. Eram mais de 20 meninos, todos prontos para cumprir suas ordens. Ele descreveu sua visão muito precisa do futuro para eles. Sua música já fazia sucesso, mas ele teria muito mais. Eu tinha certeza que em 2 anos daria um grande contrato. Em sua mente ele já ouvia as músicas de seu primeiro disco, visualizava a capa e o conceito geral, seria a história de sua vida. Esse álbum, garantiu ele, seria um sucesso exorbitante, porque ele havia encontrado uma espécie de fórmula para fazer e comercializar grandes sucessos. Ele não era seu astro do rap de sempre, ela explicou. Ele não estava nisso porque estava interessado no europeu ou na atenção, mas por causa do poder. Ele usaria o dinheiro da venda de seus discos para iniciar seus próprios negócios. Era o seu destino. Estava escrito que tudo em sua vida passaria como antes, até seu assassinato, até o encontro daquela tarde. Ele forjaria um empório e queria todos eles com ele. Ele lhes daria tudo o que precisassem, desde que se mostrassem confiáveis e compartilhassem de seu propósito. Eles poderiam ser rappers da gravadora que ele treinaria, ou empresários de turismo, ou ir para a faculdade e se formar. Ele pagaria por tudo isso. Eles são minha matilha, explicou ele. Mas nada disso vai acontecer se o lobo alfa for sacrificado. Ele pediu a ajuda deles em troca, proteção, contato com o que acontecia nas ruas e parte do trabalho inicial de divulgação e distribuição de suas gravações. Ele precisava de seguidores, e eles eram os escolhidos. A maioria deles aceitou. Ao longo dos anos, muitos acabaram ocupando cargos importantes no crescente império de 50. E se tivessem parado para pensar nisso, teriam pensado que era incrível que o futuro fosse tão parecido com o quadro que ele pintou para eles há muito tempo. Em 2007, após o enorme sucesso de seus 2 primeiros álbuns, 50 viu problemas surgindo no horizonte. Ele havia criado uma imagem voltada para o público, um mítico 50 centrado em uma presença agressiva, ameaçadora e indestrutível. Ele a projetou em seus vídeos e entrevistas, assim como em suas fotos, com seu olhar fixo e suas tatuagens. A maior parte disso era real, mas era exagerado para dramatizar o efeito. Esta imagem atraiu muita atenção, mas se transformou em uma armadilha complicada. Para provar aos fãs que era o mesmo de sempre, ele teria que continuar se torcendo, fazendo mais e mais travessuras bizarras. Ele não podia se permitir dar a impressão de que tinha amolecido. No entanto, isso não era mais verdade. Sua vida era diferente, e agarrar-se a essa imagem do passado seria o maior limite para sua liberdade. Ele ficaria preso no passado e prisioneiro da imagem que ele mesmo havia produzido. Tudo desmoronaria e sua popularidade entraria em colapso.
Em cada fase de sua vida, um obstáculo aparentemente intransponível o desafiava. Sobreviver na rua sem pais para orientá-lo, ficar longe de violência e prisão, evitando assassinos que estavam atrás dele, e assim por diante. Se em algum momento tivesse duvidado de si mesmo ou aceitado os limites normais de sua mobilidade, teria morrido, ou se sentido impotente, o que em sua opinião era quase como morrer. Em cada caso, sua intensa ambição e crença em si mesmo o salvaram. Não era hora de se tornar complacente ou duvidar do futuro. Teria que se transformar novamente. Ele removeria suas tatuagens distintas, talvez também mudasse de nome novamente. Ele criaria uma nova imagem e um novo mito, de acordo com aquele período de sua vida, parte magnata dos negócios, parte gerente de energia, gradualmente se afastando dos olhos do público e mostrando sua força nos bastidores. Isso iria surpreender o público, mantê-lo um passo à frente das expectativas das pessoas e remover outra barreira à sua liberdade. Reinventar-se assim seria a inversão suprema do destino que parecia aguardá-lo desde a morte de sua mãe. A atitude dos bravos. A sua opinião sobre si passa a ser a sua realidade. Se você duvidar de si mesmo, ninguém acreditará em você e tudo dará errado. Se você pensar de outra forma, o oposto acontecerá. É simples assim. Menos 50 cent. Ao nascer, você veio a este mundo sem identidade ou ego. Você era simplesmente um feixe de impulsos e desejos caóticos. Mas aos poucos você adquiriu uma personalidade, que desenvolveu mais ou menos ao longo dos anos. Você é sociável ou tímido, ousado ou arisco, uma combinação de várias características que o definem. Você tende a aceitar essa personalidade como algo real e estabelecido. Mas muito dessa identidade é determinada e feita por forças externas, os julgamentos e opiniões de centenas de pessoas que cruzaram seu caminho ao longo dos anos. Este processo começou com seus pais. Quando criança, você prestava muita atenção ao que eles diziam sobre você e modelava seu comportamento para obter o amor e a aprovação deles. Você monitorou cuidadosamente sua linguagem corporal para ver o que gostava e o que não gostava. Muito disso teve um grande impacto em sua evolução. Se, por exemplo, eles comentassem que você era tímido, isso poderia facilmente reforçar suas tendências nessa direção. De repente, você se deu conta de sua falta de jeito e ela se fixou em você. Se eles tivessem falado outra coisa, para encorajá-lo em suas habilidades sociais para que você fosse mais comunicativo, o impacto teria sido muito diferente. No entanto, a timidez é um traço fluido, ela flutua dependendo da situação e das pessoas ao seu redor. Não acredite em um traço de personalidade fixo. No entanto, para os julgamentos dos pais, muitas dessas críticas e opiniões não são objetivas de forma alguma. As pessoas precisam ver certas qualidades em você. Ele projeta seus medos e fantasias em você. Ele precisa que você se conforme a um padrão convencional. É frustrante e frequentemente alarmante não ser capaz de entender alguém. Comportamentos considerados anormais ou diferentes, não importa o quanto eles saiam de suas profundezas, eles estão ativamente desencorajados. A inveja também está envolvida nisso. Se você for muito bom em alguma coisa, pode ser que isso o faça se sentir estranho ou indesejável. Muitas vezes, até mesmo o elogio é planejado para prendê-lo a ideais que os outros querem que você siga. Tudo isso determina sua personalidade, limita a variedade de seus comportamentos e se torna uma máscara que endurece em seu rosto. Entenda, você é realmente um mistério para si mesmo. Você começou a vida como um ser único, uma combinação de qualidades que nunca se repetirão na história do universo. Em seus primeiros anos, você era um aglomerado de emoções e desejos conflitantes. Então, algo estranho a você foi imposto a essa realidade. Você é muito mais caótico e fluido do que esse personagem superficial. Você está transbordando de possibilidades e potenciais inexplorados. Quando criança, você não resistiu a esse processo, mas, como adulto, seria fácil se rebelar e redescobrir sua individualidade. Você pode parar de derivar sua identidade e valor próprio dos outros. Experimente e ultrapasse os limites que as pessoas impuseram a você. Haja diferente do que ela espera.
Mas isso envolve correr um risco. Você não seria convencional, talvez um pouco estranho aos olhos de quem o conhece. Você pode deixar de fazer isso e ser ridicularizado. É mais confortável e seguro se ajustar às expectativas das pessoas, mesmo que isso faça você se sentir mal e restrito. Em essência, você tem medo de si mesmo e do que pode se tornar. Mas existe outra maneira mais corajosa de assumir o controle de sua vida. Comece livrando-se das opiniões dos outros. Isso não é tão fácil quanto parece. Você desistirá do hábito perpétuo de se referir continuamente a outras pessoas para avaliar seu valor. Experimente a sensação de não se importar com o que os outros pensam ou esperam de você. Não retroceda ou avance pensando nas opiniões deles. Isso abafa sua voz, o que muitas vezes resulta em dúvidas dentro de você. Em vez de se concentrar nos limites que você internalizou, pense em seu potencial para um comportamento novo e diferente. Você pode alterar e determinar sua personalidade se decidir fazê-lo conscientemente. Mal entendemos o papel da força de vontade em nossas ações. Formar uma opinião sobre você mesmo e sobre o que você é capaz tem uma influência decisiva sobre o que você faz. Por exemplo, você se sente melhor em assumir um risco quando sabe que será capaz de se levantar se isso falhar. Assumir esse risco aumentará sua energia. Você deve enfrentar esse desafio ou morrer, e encontrará reservatórios inexplorados de criatividade. As pessoas gostam de ousados e seus. Atenção e fé em você terão o efeito de aumentar sua confiança. Sentindo-se menos limitado pela dúvida, você irá liberar sua individualidade, tornando tudo o que você faz mais eficaz. Essa transição para a segurança em você tem uma qualidade inegável de cumprimento automático. Passar a ter fé em si mesmo não significa ignorar os outros e suas opiniões sobre suas ações. Você deve medir constantemente como as pessoas recebem seu trabalho e usar suas reações da melhor maneira possível. Ver capítulo 7. Mas esse processo deve começar de uma posição de força interior. Se você depende dos julgamentos dos outros para sentir que vale a pena, seu ego sempre será fraco e frágil. Você não terá nem centro nem equilíbrio. Você vai definhar sob as críticas e subir muito alto com qualquer elogio. As opiniões dos outros devem apenas ajudá-lo a moldar seu trabalho, não a sua imagem de si mesmo. Se você comete erros ou o público o julga negativamente, você tem uma essência inabalável capaz de aceitar esses julgamentos, mas permanece convencido de seu valor. Em ambientes empobrecidos como o bairro, o autoconceito das pessoas e o que elas merecem está sob constante ataque. Estranhos tendem a julgá-la como violenta, perigosa ou indigna de confiança, por sua origem, como se o acidente de sua cidade natal determinasse quem ela é. As pessoas da vizinhança tendem a internalizar muitos desses julgamentos e, talvez, no fundo, sintam que não merecem muito do que é considerado bom neste mundo. Aqueles que desejam superar os ditames do mundo exterior têm que lutar com o dobro de energia e desespero. Eles devem primeiro se convencer de que valem a pena e podem ir tão longe quanto quiserem, graças à sua vontade. A intensidade de sua ambição é um fator decisivo, tem que ser muito alto. É por isso que é comum que as figuras mais ambiciosas e confiantes da história saiam das condições mais pobres e rigorosas. Para aqueles de nós que vivem fora desse ambiente, ambição quase se tornou um palavrão. É associado a figuras históricas como Ricardo III ou Richard Nixon. Chegar ao topo cheira a insegurança e malícia. Aqueles que desejam tanto poder devem ter problemas psicológicos, ou assim pensamos. Muito desse pudor social em torno da ideia de poder e ambição decorre de uma culpa inconsciente do desejo de subjugar os outros. Para quem está em posição privilegiada, a ambição dos que estão abaixo é alarmante e ameaçadora. Se você vem de um ambiente relativamente próspero, é muito provável que esteja contaminado com esse preconceito e deve erradicá-lo tanto quanto possível. Se você acha que a ambição é ruim e deve ser disfarçada ou reprimida, você terá que ficar na ponta dos pés na frente dos outros, fingindo humildade, indeciso toda vez que projetar um ato necessário de poder. Se você acredita que a força motriz por trás de todas as grandes realizações humanas é boa, você não sentirá culpa em elevar sua ambição tão alto quanto deseja colocar aqueles que bloqueiam contra você de lado. Um dos homens mais corajosos da história é, sem dúvida,
Frederick Douglass, o grande abolicionista do século XIX. Douglass nasceu no sistema mais cruel conhecido pelo homem, a escravidão. Este sistema foi planejado em cada detalhe para quebrar o espírito de uma pessoa. Ele fez isso separando-a de sua família, para que ela nunca desenvolvesse laços emocionais. Ele usou ameaças e medo constantes para esmagar todas as noções de livre-arbítrio e garantiu que os escravos permanecessem analfabetos e ignorantes. Eles devem apenas formar a pior opinião sobre si mesmos. O próprio Douglass sofreu todos esses infortúnios quando criança, mas por alguma razão, desde a mais tenra infância, ele sabia que valia a pena, que algo forte havia sido esmagado nele, mas que ele poderia voltar à vida. Quando criança, ele se viu um dia escapando das garras da escravidão e se alimentou desse sonho. Em 1828, quando ele tinha 10 anos, seu amor o enviou para trabalhar na casa de um yermo em Baltimore, Maryland. Douglass interpretou isso como um ato de providência em seu nome. Isso significava que ele escaparia do trabalho árduo na plantação e teria mais tempo para pensar. Em Baltimore, a dona da casa lia continuamente a Bíblia e um dia ele perguntou se poderia ensiná-la a ler. Ela o agradou de bom grado, e ele aprendeu rápido. Mas sabendo disso, o mestre repreendeu severamente sua esposa. Um escravo nunca teria permissão para ler e escrever. Ele o proibiu de continuar ensinando. A essa altura, Douglass já era capaz de se defender sozinho, esgueirando-se em livros e dicionários. Ele memorizou discursos famosos, que ele repassou em sua mente durante o dia. Ele se imaginou um grande orador, clamando contra os males da escravidão. Dado seu crescente conhecimento do mundo exterior, ele passou a se ressentir da vida que foi forçado a levar de forma mais amarga. Isso influenciou sua atitude, e seus mestres perceberam. Ele tinha 15 anos quando foi enviado para uma fazenda administrada por um certo Sr. Covey, cuja única tarefa na vida era subjugar o espírito dos escravos rebeldes. Mas não teve sucesso. Douglass havia criado uma identidade própria em sua mente, que não correspondia à que Covey queria impor a ele. Esta imagem dele, alto valor, no qual ele acreditava com todas as suas forças, se tornaria realidade. Ele manteve sua liberdade interior e sua sanidade. Ele transformou todas as chicotadas e maus-tratos em um incentivo para fugir para o norte. Isso lhe deu mais material para que um dia pudesse compartilhar os males da escravidão com o mundo. Anos depois, ele conseguiu fugir para o norte. Lá ele foi um abolicionista importante, fundaria seu próprio jornal e sempre iria além dos limites que os outros tentavam impor a ele. Entenda, as pessoas vão te atacar indefinidamente na vida. Uma de suas principais armas será fazer você duvidar de si mesmo, seu valor, suas habilidades, seu potencial. Muitas vezes disfarçará isso como opinião objetiva, mas invariavelmente servirá a um propósito político, subjugá-lo. Você tende a acreditar nessas opiniões, principalmente se sua imagem for frágil. Mas a qualquer momento você pode desafiar as pessoas e negar-lhes esse poder. Você o fará se mantiver um propósito, um destino elevado a cumprir. A partir dessa posição, os ataques de outros não irão machucá-lo, eles irão apenas irritá-lo e fortalecer sua resolução. Quanto mais alto você carrega essa imagem de si mesmo, menos julgamento e manipulação você tolerará. Isso resultará em menos obstáculos em seu caminho. Se alguém como Douglass pudesse forjar essa atitude na mais vergonhosa das circunstâncias. Chaves para a coragem. Os desejos pessoais livres e restritos, o capricho próprio, tudo isto é apenas o que não cabe em nenhuma classificação, e o que abala constantemente todos os sistemas e teorias. De onde nossos sábios tiraram a ideia de que o homem deve ter desejos normais e virtuosos? Tudo o que o homem precisa são seus desejos independentes, custe o que custar essa independência e aonde quer que ela leve. Fyodor Dostoiévski. No mundo de hoje, nossa ideia de liberdade gira em torno de nossa capacidade de satisfazer certas necessidades e desejos. Sentimos-nos livres se conseguirmos o emprego que queremos, comprar as coisas de que precisamos e agir como queremos, desde que não prejudiquemos os outros. De acordo com esse conceito, a liberdade é essencialmente passiva, é dado e garantido a nós pelo governo, muitas vezes não se intrometendo em nossos assuntos, e por vários grupos sociais. Mas existe um conceito totalmente diferente de liberdade.
Não é algo que os outros nos concedem como privilégio ou direito. É um estado de espírito que devemos nos esforçar para alcançar e manter, com grande esforço. Algo ativo, não passivo. Resulta do exercício do livre-arbítrio. Em nosso dia a dia, boa parte de nossas ações não são livres e independentes. Tendemos a ajustar nosso comportamento e pensamento às normas sociais. Geralmente agimos por hábito, sem pensar muito sobre por que fazemos as coisas. Quando agimos livremente, ignoramos a pressão para nos conformar, vamos além de nossas rotinas usuais. Afirmando nossa vontade e individualidade, agimos por conta própria. Suponha que tenhamos uma carreira que ganhe dinheiro suficiente para viver com conforto e nos ofereça um futuro razoável. Mas que nosso trabalho não é inteiramente satisfatório, não nos leva aonde queremos. Talvez também tenhamos de lidar com um chefe difícil e autoritário. Nossos medos para o futuro, nossos hábitos confortáveis e nosso senso de propriedade nos levarão a fique. Todos esses fatores são fossas que nos limitam e restringem. Mas a qualquer momento podemos nos livrar do nosso medo e deixar aquele emprego, sem saber para onde vamos, mas confiantes de que podemos melhorar. Naquele momento, exerceremos nosso livre-arbítrio. Surge de nossos desejos e necessidades mais profundos. Assim que partirmos, nossas mentes estarão à altura do desafio. Para continuar neste caminho, teremos que continuar agindo de forma independente, porque não podemos depender de nossos hábitos ou amigos para nos mantermos à tona. A liberdade de ação tem impulso próprio. Muitos argumentarão que a ideia de liberdade ativa é basicamente uma ilusão. Somos um produto do nosso meio ambiente, dirão eles. Se as pessoas são bem-sucedidas, é porque se beneficiaram de circunstâncias sociais favoráveis. Ele estava no lugar certo na hora certa, recebeu a devida educação e orientação. Sua força de vontade tinha algo a ver com isso, sem dúvida, mas pouco. Em outras circunstâncias, de acordo com esse argumento, essas pessoas não teriam tido sucesso, por mais forte que fosse sua vontade. Todos os tipos de estudos e estatísticas poderiam ser citados em apoio a esse argumento, mas, em última análise, esse conceito é um produto de nosso tempo e da ênfase na liberdade passiva. Ele opta por se concentrar nas circunstâncias e no ambiente, como se os atos excepcionalmente livres de um Frederick Douglass também pudessem ser explicados por sua fisiologia ou pela sorte que teve em aprender a ler. Em última análise, essa filosofia precisa negar a liberdade essencial de que todos nós temos para tomar uma decisão, independentemente das forças externas. Você precisa diminuir a individualidade, implica que somos meros produtos de um processo social. Entenda, a qualquer momento você pode jogar fora essa filosofia e suas ideias, fazendo algo irracional e inesperado, ao contrário do que você fez antes, um ato impossível de explicar por sua educação ou sistema nervoso. O que o impede de agir assim não é a mãe, o pai ou a sociedade, mas seus medos. Em essência, você é livre para ir além de todos os limites que os outros colocaram em você, para se recriar tanto quanto desejar. Se você teve uma experiência extremamente dolorosa no passado, pode optar por permitir que a dor persista, mergulhe nela. Decidir transformá-la em raiva, uma causa a ser promovida ou outro modo de ação. Ou simplesmente esqueça e siga em frente, aproveitando a liberdade e o poder que isso traz para você. Ninguém pode retirar essas opções ou forçar sua resposta. Este é o seu negócio. Entrar nesta forma ativa de liberdade não significa que você se entrega a atos desenfreados e impensados. Sua decisão de alterar um plano de carreira, por exemplo, deve ser baseada na consideração cuidadosa de seus pontos fortes, desejos mais profundos e o futuro que você deseja. Deve resultar de pensar por si mesmo e não aceitar o que os outros pensam de você. Assim, você não é movido pela emoção ou assume riscos impulsivos, mas calculados. A necessidade de se ajustar aos outros e agradá-los sempre terá um papel em suas ações, consciente ou inconscientemente. Ser totalmente livre é impossível e indesejável. Basta explorar uma gama mais livre de ação com entusiasmo e o poder que ela pode trazer a você. O que nos impede de seguir essa direção é a pressão para nos adaptarmos, nossos rígidos padrões de pensamento usuais e nossos medos e dúvidas.
Aqui estão 5 estratégias que o ajudarão a ultrapassar esses limites. Desafio de classificação. Quando criança no Kansas na virada do século, Camelia Earhart se sentia deslocada. Ele gostava de fazer as coisas do seu jeito, brincar com as crianças, passar horas lendo livros ou desaparecer em longas excursões. Ele estava inclinado a comportamentos que outros consideravam estranhos e não ortodoxos. Ela foi expulsa do internato por andar no telhado de camisola. Enquanto crescia, ela sentiu uma forte pressão para se acalmar e ser como as outras jovens. Mas ele odiava o casamento e as restrições que ele representava para as mulheres, então procurou uma carreira e tentou todos os tipos de empregos. Mesmo assim, ele ansiava por desafios e aventuras, e as posições à sua disposição eram fúteis e insignificantes. Um dia, em 1920, ele fez uma curta viagem de avião e de repente soube que havia encontrado sua vocação. Ele teve aulas e se tornou piloto. Sentiu no ar a liberdade que sempre buscou. Dirigir um avião era um desafio físico e mental constante. Poderia expressar o lado imprudente de seu personagem, seu amor pela aventura e seu interesse pela mecânica de voo. O SPILT, o SDAEP, o CANAN, o IRAML, VAD, o SASRIU. FURAN, o SHOM, INSQ, ISTAB, IRC, IRAMR, CURDIS, IABR, IRAM, CAM, INH. PARACOM, BAT, IRISS, IARHRTTV, IQ, IULTR, PASSAR, USL, IMITS, TANTUQ, UANTUP, USSIVIL, RALIZANDUF, ITUSAR, IUSQ, ICH, IGARAM, ASM, ANCH, ITS, IACR, ISCINTARAM, ALGUAPRUF, ISSAN. IM1932F, IAPRM, IRAP, ILTU, ACRUA, UZAR, UATL, ANTIC, USUZINH. UNDIS, IRIASUVU. MAISBIFICIL, IPIRIGUS. IM1935. ILPINSU, IMCRUZAR, UGULFUD, UMXICU. O MDUSPILT, o SMISFAN, o SUSDAP, o CADISS, IALQ, IRAM, o IT, o ARRISCAD, o INAN, VAL, IAPIN. Sentindo-se um desafio, Earhart decidiu fazer o voo mesmo assim, consumindo-o com relativa facilidade, demonstrando como deveria ser feito. Se em algum momento de sua vida Amelia Earhart tivesse sucumbido à pressão de ser como todo mundo, ela teria perdido a magia que parecia envolvê-la enquanto seguia seu próprio caminho. Ela decidiu permanecer ela mesma, aconteça o que acontecer. Ele se vestiu de sua maneira não convencional e expressou suas opiniões políticas, mesmo quando isso foi considerado impróprio. Quando o famoso publicitário e promotor George Putnam a pediu em casamento, ela concordou com a condição de que ele assinasse um contrato garantindo que respeitaria seu desejo de liberdade máxima no relacionamento. Aqueles que a conheciam invariavelmente comentavam que ela não era realmente homem ou mulher, e nem mesmo andrógina, mas inteiramente ela mesma, uma combinação única de qualidades. Foi isso que a fascinou e a manteve em primeiro plano. Em 1937 tentou o voo mais ousado de sua carreira, dar a volta ao mundo pelo Equador. Com escala em uma pequena ilha do Pacífico. Earhart desapareceu perto daquela ilha e seu corpo nunca foi encontrado, o que contribuiu para sua lenda como a aventureira perfeita que fazia tudo do seu jeito. Entenda, no dia em que você nasceu você iniciou uma luta que continua até hoje e que vai determinar seu sucesso ou fracasso na vida. Você é um indivíduo, com ideias e habilidades que o tornam excepcional. Mas as pessoas insistem em colocá-lo em categorias estreitas que o tornam mais previsível e gerenciável. Ele quer ver você tímido ou extrovertido, sensível ou durão. Se você sucumbir a essa pressão, poderá obter alguma aceitação social, mas perderá as partes não convencionais de seu personagem que são a fonte de sua singularidade e poder. Você deve resistir a esse processo a todo custo e ver os julgamentos honestos das pessoas como uma restrição. Sua tarefa é preservar ou redescobrir os aspectos de seu personagem que desafiam a classificação e liberá-los. Ao preservar sua singularidade, você criará algo único. Reinvente-se uma e outra vez. Quando criança, o futuro presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy,
Era muito fraco e sujeito a doenças. Ele passou muito tempo em hospitais e parecia frágil e insignificante. Com base nessas experiências, ele desenvolveu um horror a tudo. Isso o fez sentir-se fora de controle de sua vida. E uma forma de impotência o irritava em particular. Ser julgado por sua aparência. As pessoas o consideravam frágil e fraco, subestimando a força interior de seu caráter. Ele então começou o processo duradouro de arrancar o controle dos outros, constantemente recriando e projetando a imagem que ele queria que as pessoas vissem dele. Quando jovem, acreditava-se que ele era o filho hedonista de um pai poderoso. Então, quando a Segunda Guerra Mundial estourou, e apesar de suas limitações físicas, ele se alistou na Marinha, determinado a mostrar o outro lado de si mesmo. Como tenente em uma patrulha de torpedo no Pacífico, seu navio foi abauroado e dividido em dois por um contratorpedeiro japonês. Portanto, ele passou a trazer seus homens em segurança, de uma forma que lhe rendeu inúmeras medalhas de mérito. Nesse incidente, ele exibiu um desprezo quase insensível por sua vida, talvez em uma tentativa definitiva de provar sua masculinidade. Em 1946, ele decidiu concorrer a uma cadeira no Congresso e usou seu histórico de guerra para criar a imagem de um jovem que lutaria com igual coragem por seus eleitores. Anos depois, como senador, percebeu que muitas pessoas o viam como um peso leve, jovem e ainda por provar seu valor. Então ele optou por se reinvestir novamente, desta vez escrevendo, junto com seu redator de discursos Theodore Sorenson, o livro Profiles in Courage, um catálogo de histórias de senadores famosos que desafiaram as convenções e realizaram grandes feitos. Este livro ganhou o prêmio Pulitzer. Acima de tudo, alterou completamente a imagem que as pessoas tinham de Kennedy. Ele já era considerado sério e independente, e que estava seguindo o caminho dos senadores sobre os quais havia escrito, obviamente o efeito pretendido. Candidato à presidência em 1960, ele foi mais uma vez subestimado. Ele era visto como um jovem senador católico liberal incapaz de atrair maiorias. Nessa ocasião, ele decidiu se reformular como o profeta inspirador que tiraria a nação do colapso do período Eisenhower, devolvê-la às suas raízes pioneiras e criaria um propósito unificado. Era uma imagem de vigor e juventude, ao contrário da sua constante fraqueza física, suficientemente persuasiva para cativar os eleitores e vencer as eleições. Entenda, as pessoas julgam você pela sua aparência, pela imagem que você projeta com suas ações, palavras e estilo. Se você não assumir o controle desse processo, ela o verá e definirá como quiser, muitas vezes em seu detrimento. Você pode pensar que ser consistente com essa imagem fará com que você seja respeitado e confiável, mas o oposto é verdadeiro. Com o tempo, você parecerá previsível e fraco. A congruência é de todos. Você forma uma ilusão, cada dia que passa traz mudanças em você. Não tenha medo de expressar essas evoluções. Os poderosos aprendem cedo na vida que são livres para moldar sua imagem, ajustando-a às necessidades e ao humor do momento. Assim, eles mantêm os outros confusos e preservam um ar de mistério. Siga este caminho e desfrute do enorme prazer de se reinventar, como autor do seu próprio drama. Carregue seus padrões. Os animais dependem de seus instintos e hábitos para sobreviver. O ser humano depende do nosso pensamento consciente e racional, o que nos dá mais liberdade de ação, a possibilidade de alterar nosso comportamento de acordo com as circunstâncias. No entanto, a parte animal de nossa natureza, essa compulsão de repetir a mesma coisa, tende a dominar nossa maneira de pensar. Nós sucumbimos aos padrões mentais, o que torna nossas ações repetitivas também. Esse era o problema que atormentava o grande arquiteto Frank Lloyd Wright, que idealizou uma excelente solução. Como um jovem arquiteto na década de 1890, Wright não entendia por que muitos em sua profissão optavam por projetar edifícios com base em padrões. As casas deveriam seguir um certo padrão, determinado pelo custo e pelos materiais. Um estilo se tornou popular e foi copiado sem parar. Mas morar nessas casas ou trabalhar nesses escritórios fazia as pessoas sentirem frio, como peças de uma máquina. Na natureza, não existem duas árvores iguais. Uma floresta se forma ao acaso, e essa é a sua beleza. Wright estava determinado a seguir esse modelo orgânico em vez do modelo de produção em massa da era da máquina. Apesar do custo e da energia,
ele decidiu que nenhum de seus edifícios seria o mesmo. Ele estendeu isso para seu comportamento e interações com os outros. Ele gostava de ser caprichoso, faça o oposto do que seus colegas e clientes esperavam dele. Essa forma excêntrica de trabalhar levou à criação de projetos revolucionários que o tornaram o arquiteto mais célebre de sua época. Em 1934, Edgar Kaufmann, um magnata da loja de departamentos de Pittsburgh, o contratou para projetar uma casa de campo em frente a uma cachoeira em Bear Creek, na Pensilvânia rural. Uray precisava ver um projeto em sua mente para colocá-lo no papel, mas para este projeto ele não conseguia pensar em nada, então ele decidiu pregar uma peça. Ele ignorou a ordem. Meses se passaram. Kaufmann-se. Ele finalmente estava farto e telefonou para ele. Ele exigiu ver o design. Uray exclamou que estava pronto. Kaufmann disse que iria vê-lo em 2 horas. Os colegas de Uray ficaram apavorados. Ele não havia traçado uma única linha. Perplexo e em uma explosão de energia criativa, Uray começou a projetar a casa. Ele não iria enfrentar a cachoeira, ele determinou, mas iria se elevar acima dela e incorporá-la. Quando Kaufmann viu o design, ele ficou fascinado. Essa casa mais tarde seria conhecida como Falinguateira, e é geralmente considerada a mais bela criação de Uray. Em essência, forçou sua mente a enfrentar o problema sem investigação ou ideias preconcebidas, apenas no calor do momento. Foi um exercício que lhe permitiu se libertar de seus hábitos e criar algo completamente novo. O que geralmente nos impede de usar a fluidez mental e a liberdade que possuímos naturalmente são nossas rotinas físicas. Sempre vemos as mesmas pessoas e fazemos as mesmas coisas, e nossa mente segue esses padrões. A solução é acabar com isso. Por exemplo, podemos ceder deliberadamente a um ato casual, até mesmo irracional, talvez fazendo exatamente o oposto do que normalmente fazemos na vida cotidiana. Ao agir como nunca agimos, nos colocamos em um território desconhecido, nossas mentes naturalmente se abrem para a novidade da situação. Da mesma forma, poderíamos seguir caminhos diferentes, visitar lugares estranhos, encontrar outras pessoas, acordar em horas incomuns ou ler livros que desafiam nossa mente em vez de entorpecê-la. Devemos praticar isso quando nos sentimos particularmente bloqueados e sem criatividade. Crie um sentimento de destino. Em 1428, soldados estacionados na guarnição da cidade francesa de Vaucouleurs começaram a receber visitas de uma garota de 16 anos chamada Jeanne d'Arc, Joana d'Arc. Ela era filha de humildes camponeses de uma cidade próxima e sempre repetia a mesma mensagem: Deus a escolheu para salvar a França de sua situação desesperadora. Anos atrás, o país havia sido invadido pelos ingleses, que mantiveram o rei francês como refém na Inglaterra. Agora eles estavam prestes a conquistar a cidade-chave de Orleans. O golfinho, herdeiro do trono francês, definhava em um castelo no país. Tendo escolhido não fazer nada, Jeanne teve visões de vários santos, que lhe explicaram exatamente o que ela tinha que fazer: convencer o golfinho a entregar suas tropas para levar para Orleans, derrotar os ingleses de lá e, em seguida, transferir o golfinho para Reims, onde seria coroado o novo rei da França, com o nome de Carlos VII. Naquela época, muitos franceses tinham visões semelhantes, e os soldados que ouviam Jeanne não podiam deixar de ficar céticos. Mas ela era diferente. Apesar do desinteresse dos soldados, ele voltou com sua mensagem usual. Nada desanimou. Ela era destemida e movia-se sem escolta entre tantos soldados inquietos. Ela falava asperamente, como qualquer camponesa, mas não havia sombra de dúvida em sua voz e seus olhos brilhavam de convicção. Ela tinha certeza de suas visões e não descansaria até que cumprisse seu destino. Suas explicações sobre o que ele faria eram tão detalhadas que pareciam ter a força da realidade. Assim, alguns soldados acabaram acreditando que ele estava falando sério e deram início a uma série de acontecimentos. Eles convenceram o governador local a permitir que eles a acompanhassem até a presença do golfinho. Ele finalmente acreditou em sua história e deu-lhe as tropas que ele pediu. Os cidadãos de Orleans, persuadidos de que ela estava destinada a salvá-los, juntaram-se a ela e ajudaram-na a derrotar os ingleses. O impulso que deu ao lado francês continuou por mais de 1 ano, até que foi capturada, vendida aos ingleses e, após um longo julgamento,
queimada na fogueira como bruxa. A história de Jane Dark demonstra um princípio simples: quanto mais fé em você, mais poder de transformar a realidade. Ser extremamente confiante torna você ousado e persistente, permitindo que você supere obstáculos que impedem a maioria das pessoas em seu caminho. Também faz com que os outros acreditem em você. E o modo mais intenso de fé em si mesmo é sentir-se sendo conduzido pelo destino. Este destino pode vir de fontes sobrenaturais ou de você mesmo. Pense desta forma: você tem um conjunto de habilidades e experiências que o tornam único. Eles apontam para uma tarefa na vida para a qual você foi enviado. Você vê sinais disso nas predileções de sua juventude, certas atividades que naturalmente o atraíam. Quando você mergulha nesse trabalho, tudo parece fluir com facilidade. Acreditar-se destinado a realizar algo não o torna escravo ou passivo, pelo contrário, isso o livra das dúvidas e confusões normais que afligem a todos nós. Você tem um propósito que o orienta, mas que não o vincula a uma maneira de fazer as coisas. E quando sua vontade está comprometida a tal ponto, você pode ultrapassar qualquer limite ou perigo. Aposte em você. É sempre fácil para você racionalizar suas dúvidas e instinto de autopreservação, principalmente em momentos difíceis. Você se convencerá de que é tolice correr riscos, de que é melhor esperar por circunstâncias mais propícias. Mas essa mentalidade é perigosa. Significa uma falta geral de segurança em você, que continuará nos bons tempos. Será difícil para você abandonar sua postura defensiva. A verdade é que as maiores invenções e avanços tecnológicos e empresariais costumam ocorrer em períodos negativos, pois aí há mais necessidade de pensamento criativo e soluções radicais que rompam com o passado. São etapas repletas de oportunidades. Enquanto outros cavam e recuam, você deve pensar em assumir riscos, tentar coisas novas e olhar para o futuro que resultará da crise atual. Você deve estar preparado a todo momento para apostar em si mesmo, no seu futuro, seguindo uma direção que os outros aparentemente temem. Isso significa que você acredita que, se falhar, terá os recursos internos necessários para se recuperar. Essa fé atua como uma espécie de rede de segurança mental. Conforme você avança em um novo projeto ou direção, sua mente se anima, sua energia se concentrará e se aguçará. Quando você se dispõe a sentir a necessidade de ser criativo, sua cabeça se levantará para a ocasião. Mudança de perspectiva. Para a maioria de nós, as palavras ego e egoísmo expressam algo negativo. Pessoas egoístas têm uma opinião exagerada sobre si mesmas. Em vez de considerar o que é importante para a sociedade, um grupo ou a família, eles pensam sobre eles e agem de acordo. Sua visão se estreita ao ponto de ver tudo com base em suas necessidades e desejos. Mas há outra maneira de ver isso: todos nós temos ego, um conceito de quem somos. E esse ego, o relacionamento conosco, é forte ou fraco. Pessoas com um ego fraco não têm uma noção firme de seu valor ou potencial. Eles prestam muita atenção às opiniões dos outros. Eles podem perceber qualquer coisa como um ataque ou afronta pessoal. Eles precisam de atenção e aprovação constantes dos outros. Para compensar e disfarçar essa fragilidade, eles tendem a assumir uma fachada arrogante e agressiva. É essa variedade do ego carente, dependente e auto-obsessiva que achamos irritante e desagradável. Por outro lado, um ego forte é muito diferente. Indivíduos com um forte senso de valor e autoconfiança podem ver o mundo de forma mais objetiva. Eles podem ser mais atenciosos e atenciosos, porque são capazes de sair de si mesmos. Pessoas com ego forte estabelecem limites, seu orgulho não permitirá que aceitem comportamento manipulador ou ofensivo. Geralmente gostamos de estar com essas pessoas. Sua segurança e força são contagiosas. Ter um ego forte deve ser um ideal para todos. Muitos daqueles que em nosso tempo alcançam as alturas do poder, celebridades, por exemplo, têm que fingir humildade e modéstia, como se tivessem chegado tão longe por mero acidente e não por causa de seu ego ou ambição. Eles devem agir como se não fossem diferentes e terão quase vergonha de seu sucesso e poder. Todos esses são sinais de um ego fraco. Como um egoísta da mais forte variedade, proclame sua individualidade do alto e orgulhe-se de suas realizações.
Se os outros não conseguem aceitar ou consideram você arrogante, o problema é deles, não seu. Somos livres quando nossas ações emanam de toda a nossa personalidade, quando eles o expressam, quando exibem a semelhança indefinível que ocasionalmente encontramos entre o artista e sua obra.